Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Vamos falar de financiamento, gente? Olha, nós vemos falando aí de seguro, de uma série de coisas, mas e o crédito? Como funciona o crédito? Lília, seja bem-vinda aqui. A Lília que é especialista em crédito, falar um pouquinho pra gente de todas essas modalidades. Inclusive, eu estava conversando com ela aqui previamente, porque eu sempre faço minhas consultas particulares, obviamente, né? Além de fazer terapia aqui no Resenha. Mas, e a Lilian falou muito aqui sobre a questão de crédito, de leilão, porque acho que, assim, uma coisa é fato, né? Já diziam os antigos que investir em imóvel nunca vai ter erro. Independente de boom imobiliário, independente de mercado, independente de como está a taxa de juros ou uma coisa ou outra, o investimento no imóvel, ele ainda é o investimento mais seguro que existe. Porque pode vir a tempestade que for, o teu patrimônio está ali reservado. Então, os antigos tinham razão e essa máxima prevalece até hoje, né, Lilian? Lilian, me diga uma coisa, o sonho da casa própria ainda é o sonho de muita gente. Mas não só isso, o imóvel, a título de investimento, ele também é utilizado como investimento. Existem pessoas que utilizam o imóvel, inclusive, como ganho de patrimônio, compra para fazer locação, paga o valor do financiamento com a própria locação. Acho que ninguém melhor para falar sobre isso do que você. E qual o primeiro passo para quem quer adquirir um imóvel? É a análise de crédito, é buscar o profissional que vai enquadrar esse crédito, entender qual que é o objetivo e qual que é o perfil desse cliente? É isso. Prazer, Sara. Muito bom estar aqui. A nossa empresa, ela traz isso, né? Ela traz a facilidade ao crédito, a mostrar para as pessoas que elas podem comprar. Ainda existe um mito muito grande de que é difícil ter a casa própria. É o sonho dos brasileiros, né? E a gente simplifica isso. Então, assim, o cliente, ele decidiu que ele vai comprar um imóvel, o primeiro passo, sim, é ele analisar e aprovar o crédito. Inclusive, isso vem antes de escolher o imóvel, tá? Porque o que a gente vê muito no escritório, às vezes, é a frustração do cliente ir lá, sonhar com o imóvel, escolher um imóvel maravilhoso, e a hora que a gente vai fazer a aprovação de crédito dele, de fato, a renda não comporta, ele não consegue aquele momento. Então, o primeiro passo de quem está sonhando com a casa própria é buscar um correspondente bancário, é falar com a gente, que a gente vai conseguir dar todo o caminho, o suporte para isso. No caso, verificar qual é a linha de crédito que se adequa àquele cliente. Exatamente. Para aí sim ele buscar um imóvel que esteja dentro daquele perfil. Daquela linha de crédito. Até para não ter essa questão da frustração também, que é bem o que você coloca, né? Às vezes a pessoa ela sonha idealiza um imóvel e de repente a linha de crédito dela não alcança. Tem outros meios? Não. Então, aí a gente tem que verificar o perfil do cliente, porque, por exemplo, vai ter cliente que vai funcionar super bem um consórcio, de repente. Tá. É uma linha. Vai ter cliente que vai funcionar o Minha Casa Minha Vida, que é uma outra linha, uma linha de crédito. Vai ter cliente que vai ser o SBPE, que é uma outra linha de crédito. Então, assim, é importante buscar um especialista para que ele consiga identificar qual que é o melhor para o cliente. Então, não é assim para todo mundo, não é de forma generalizada, entendeu? Depende muito do perfil do cliente. O Minha Casa Minha Vida, eu acho que teve um boom de venda grande, né? Deu acesso a muita gente. E isso, o correspondente, no caso, o especialista em crédito, ele vai conseguir ajudar também nisso. Vai conseguir ajudar, vai conseguir identificar o No Minha Casa Minha Vida, ele tem várias regras, ele tem várias faixas, e o especialista nisso, ele consegue verificar qual que o cliente enquadra, vai conseguir entrar no detalhe, vai conseguir simular, mostrar, o cliente já sai com o valor de parcela, quanto que ele tem que ter de entrada, quanto que ele precisa reservar para a parte de documentação. Então, o meu serviço como correspondente bancário é dar uma orientação muito detalhada para o cliente, que muitas vezes ele fica olhando a televisão e ele imagina uma coisa que não é. Então, é o especialista na área, entendeu? É a mesma coisa que eu brinco que, assim, às vezes você vai no médico, você precisa saber, um especialista tem que te explicar. E é a mesma coisa que o que a gente faz. Você sabe que umas 2 semanas atrás eu me deparei com um caso desse, né? Uma moça que veio me procurar, que ela fez um financiamento de um apartamento, ela comprou um apartamento juntamente junto à construtora, e aí quando chegou a entrega das chaves, ela falou assim, mas estão me cobrando agora o financiamento e eu não estou conseguindo esse financiamento. Então, tipo, na hora de adquirir o imóvel, não foi explicado para ela não tinha, né, um especialista que explicasse para ela, olha, essa primeira fase de obra, isso aqui é construtora. Depois você vai ter que ter uma aprovação de um crédito para poder dar seguimento, né, naquilo ali.
E aí ela me passando como foi, tudo, eu falei, gente, isso acontece, deve acontecer o tempo todo. Porque as pessoas às vezes acham que é muito fácil, que vai lá, vou comprar, a construtora dá uma série de facilidades, mas não tem esse conhecimento que só um especialista vai poder passar do custo efetivo daquilo, né? Exatamente. Onde que eu vou ter que buscar esse outro crédito? Documentação, que você falou que as pessoas também não fazem esse cálculo, né? Não fazem, né? Às vezes nem sabem que tem, então é pego de surpresa. E isso que você falou é um ponto, é uma dor que a gente sente no escritório. Muitas vezes o cliente, ele chega para financiar um imóvel que ele já pagou 2 anos ali, ele adquiriu na planta, então ele foi pego ali por aquela entrada de R$ 200, ele achou que encaixava no orçamento, tá feliz da vida ali celebrando, e aí a hora que tá de pagar o financiamento, a gente vai fazer uma análise de crédito e a renda dele não comporta o financiamento. E aí ele tem que fazer o distrato, isso daí tá previsto em contrato, e muitas vezes ele chega a perder até 50% do que ele já pagou. E aí muita gente começa a ter aquele mito de que o sonho da casa própria virou um pesadelo. E na verdade não é isso, é só porque ele não foi bem assessorado, ele não tinha conhecimento daquilo. Então falta informação, né? Falta informação. Porque assim, se as pessoas entenderem a importância de você ter uma assessora, uma pessoa que vá dar essa assessoria, explicar como fazer esse financiamento, ela vai evitar um grande problema lá na frente. Porque isso daí, eu me deparei com essa situação dessa cliente, e eu percebi que é uma constante, até porque a gente vai procurar jurisprudência, essas coisas todas sobre o assunto, é frequente. Isso. Frequente. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui na nossa linha. Eu adorei você falando sobre leilão comigo aqui. Leilão é o queridinho. Gente, nossa, porque leilão é algo, né? São oportunidades que tem. Mas a gente tem normalmente as pessoas têm essa ideia de que o leilão você tem que fazer aquele pagamento à vista, você tem que ter o dinheiro para a oportunidade chega. Você vai comprar um imóvel, sei lá, com deságio de 40%, 50% às vezes, mas você tem que ter o valor total ali para comprar. E aí você me explicou que você pode utilizar um financiamento também. Pode utilizar. Conta pra gente como fazer isso. Então, a Caixa, ela tem no site da Caixa mesmo oficial, ela tem lá as opções de imóveis retomados, tá? E aí tem várias modalidades. Na modalidade de venda direta, que é quando esse imóvel já passou por todas as fases, já é do banco este imóvel, ele tá vendendo, ele pode vender ao preço que ele quiser, né? Já é dele, consolidou a propriedade. E aí o cliente, de repente, no venda direta, ele já compra sem disputar, inclusive. Pode até ter essa opção. Mas o muito legal é que pode financiar até 95%, dependendo do valor de avaliação deste imóvel e o valor que ele está comprando efetivamente. E aí, assim, eu tive um caso que o cliente conseguiu fazer isso, ele comprou um imóvel no interior de São Paulo, era uma casa, ele arrematou com mais de 40% de desconto, a casa estava vazia e ele pagou 5% só. Ele entrou, a ideia dele era investir, então é um ramo que atrai muitos investidores, compra, dá aquela reformada. Mesmo o imóvel estando financiado, ele vende, essa operação é bem comum, e aí ele coloca o lucro no bolso. É algo que é o queridinho, tem muita gente falando de leilão. Eu vejo que assim, muita gente fala como investimento, o leilão se tornou realmente a bola da vez, tipo, as pessoas estão querendo entrar, mas não têm conhecimento. E aí chega você aqui para nos passar essa informação. mas é interessante isso, porque de fato a gente imagina que seja só um pagamento à vista. E aí você ter essa possibilidade, inclusive, de comprar direto, né? E o imóvel, por exemplo, quando ele está no leilão, isso tudo vai vir descrito, né? Vai fazer essa análise, se ele está vinculado a outros processos, ou o que vem com o imóvel, por exemplo, quando eu compro um imóvel no leilão. O que eu sei que vai ser ônus que eu vou ter que assumir, além daquele valor do imóvel. Por exemplo, o condomínio, IPTU. Isso é obrigação de quem vai arrematar no leilão ou vai depender de cada caso? Vai estar muito claro isso no edital. Então, é muito importante a pessoa ler o edital, ver a matrícula. Normalmente, quando o imóvel está em leilão, ele tem a matrícula, você consegue consultar ali o histórico, os processos que existem. Então, assim, é algo lucrativo, mas não é algo tão simples. Então, o que acontece, que às vezes eu já vi também gente falar muito mal do leilão, é a pessoa fazer uma má arrematação. Ela não analisou os riscos, às vezes ela não procurou um advogado, às vezes ela não tem conhecimento, ela vai na emoção. Porque lá tá oferecendo desconto. E aí você tem que olhar, tem situações que eles vão, o valor arrematado vai quitar todas as dívidas, tem situações que não vai ficar sob responsabilidade de quem comprou. Aí, com esse boom e com muita gente na internet, no Instagram, vendendo curso disso, eu já vi situações que a pessoa
compra o valor quase no valor de mercado, arremata um imóvel quase no valor de mercado, aí ela ainda tem o custo de tirar a pessoa que está lá e às vezes ela ainda vai ter que pagar as dívidas. Aí Exato. ela acabou comprando um imóvel de leilão mais caro do que se ela comprasse direto. Eu vou te dar um exemplo. Eu vi um imóvel esses dias atrás, eu estava pesquisando um imóvel lá no Guarujá. Muito, muito bem localizado, Praia das Tartarugas, Anunciada, muito legal. Um apartamento grande, 160 metros, e assim, estava avaliado em 380 mil e o leilão estava na faixa de 150. Menos de 50%. Aí, enfim, olhei a matrícula e fui ver qual era o processo. Na realidade, só tinha um processo, esse imóvel, mas era um processo de dívida de condomínio. Tá? E aí o condomínio alto, e ali falava o seguinte, né, nas entrelinhas, que o que fosse arrematado no leilão, né, apurado no leilão, se não cobrisse as dívidas, a obrigação era do rematante. E eu fui olhar o valor das dívidas lá, a dívida estava em 300 mil. Peraí, se o apartamento estava avaliado 300 e pouco, e eu vou pagar 460. 460. Então, na realidade, vai ficar elas por elas fora dor de cabeça. Assim, elas por quê? Porque do 150, vão lá do lance, vai baixar 150 dessa dívida, vai ficar 150 ainda para ter que pagar, então já vai para 300. Vai ter que tirar fora a pessoa. Documentação, ficou mais caro. Ficou mais caro. Não é? Então, de fato, isso acontece, né? E as pessoas vão na empolgação, porque vai pela primeira imagem que tem ali, como eu fiz. Eu fui na empolgação. Ainda bem que eu não arrematei, viu, gente? Mas eu fui... Quando eu olhei, eu falei, nossa, Brilhou o apartamento os olhos. ali brilhou, claro. Poxa, um prédio desse, avaliado em X. Eu já achei a avaliação até baixa, né? Mas, mesmo assim, menos da metade do preço. E aí, quando você vai ver, não é aquilo. Você tem outras coisas. Não, é que eu brinco que você não pode fazer uma arrematação na emoção, né? E a gente fica na emoção ali. Então, às vezes, você pode fazer um mau negócio. E outra hora que você tá ali na adrenalina de dando lances, às vezes você se empolga porque você quer ganhar a disputa do lance, né, Nailton? E aí você acaba dando um lance superior ao que vale. Então você tem que ser muito sensato e tem que fazer uma análise antes mesmo. Tem que baixar a matrícula. Não pode ter preguiça de ler, porque você tem que ler o edital, aí você tem que ver a matrícula, aí você está citando o processo, você tem que entrar no processo. Não é uma coisa assim como eu vejo, isso eu acho ruim, que o mercado vende como se, lucre muito com o leilão. E aí a pessoa às vezes tem uma imagem, aí dá errado com ela acha que o leilão é horrível, mas não é. É porque tudo tem seus prós e os seus contras. E se você quer embarcar naquilo, ou você estuda para fazer aquilo, ou você procura a ajuda de um especialista para fazer. Então quer dizer que para eu não cair numa furada dessa, eu posso ir lá procurar você e falar assim, Lília, me ajuda nisso aqui, que você vai me dar esse parecer. Sim, aí a gente consegue olhar, principalmente se for da Caixa, que é onde a gente é especialista no financiamento. Legal. Mas a gente tem conhecimento, tem vivência, experiência de arrematações. Então a gente consegue sim analisar e orientar para o cliente se isso é um bom ou um mau negócio. E consórcio imobiliário também é algo que as pessoas estão utilizando muito até para ganho de patrimônio, né? Para aumentar patrimônio. Eu vi alguns casos, tipo, eu tenho uma casa de X, eu compro um consórcio, eu jogo essa casa para minha filha, por exemplo. Enfim, as pessoas, eu vi várias situações assim, com uma carta de consórcio, e aí eu alugo aquilo ali, aqui o aluguel me dá o valor da parcela desse consórcio. Aí eu pego aquele dinheiro, ainda ponho numa aplicação que também me dá mais um. Então eu multiplico o patrimônio com uma jogada imobiliária. Isso é possível? Ainda é vantajoso? É possível. O consórcio, ele é excelente, né? Porque comparado ao crédito imobiliário, ainda mais que a gente está com umas taxas de crédito imobiliário muito altas. Então, assim, tem muita gente indo para o consórcio. O grande ponto é, o consórcio, você tem que analisar o perfil do cliente, porque você vai precisar ter um lance para dar. Então, assim, se você comprar um consórcio com a esperança de ser sorteado, você pode ser sorteado na primeira parcela ou na última, né? Então, tem que estar muito claro o perfil. Mas eu tive um caso de um cliente que, por exemplo, ele fez essa estratégia que eu achei muito interessante. Ele comprou um imóvel financiado na época, porque ele comprou da construtora e tinha que entregar. E ele tinha uma carta de consórcio que ele ia pagando. Aí, depois, 3, 4 meses depois, ele contemplou a carta de consórcio. Aí, ele usou a carta de consórcio, quitou a dívida do financiamento e agora ele está uma dívida muito menor com o consórcio. Foi uma estratégia que ele fez que eu achei muito interessante. Recentemente também, acho que um mês, a gente fez um outro processo que eu perguntei, o cliente falou, não. Falei, como é que você conseguiu contemplar? Ele contemplou em 3 meses. Ele falou, eu estudei o grupo e aí eu dei 40% de lance,
contemplou a carta, também conseguiu comprar um imóvel pagando uma prestação. Se você for comparar o consórcio com o crédito imobiliário, às vezes é 50% a parcela de desconto. Então, é muito interessante o consórcio. Está sendo usado muito, aumentou muito a procura, né, por consórcio, até por conta da taxa de juros que está alta. Mas o que eu tenho muita cautela em oferecer o consórcio, a gente precisa ser muito transparente com o cliente, é que não é para todo mundo. Aquela pessoa que não tem dinheiro para dar de lance e que ela tem a urgência de ter aquele bem, pode ser que isso não aconteça. Mas, para o cliente que tem como dar um lance, muita gente que tem dinheiro investido usa isso mesmo para fazer dinheiro, que é o que você falou, dinheiro faz dinheiro, né? Quem entende de dinheiro, consegue, não fica com medo, né? A gente tem medo de fazer dívida, mas eu atendo uns clientes que eles não têm, não. Vão lá. Não, eu fiz esse cálculo, eu pensei assim, vamos lá, hipoteticamente, se tem lá um apartamento lá de 300 mil, eu pego esse apartamento e refinancio numa carta de consórcio ali de 300 mil, que eu dou um lance lá de 100, vamos dizer assim, 100, 150. Vamos dizer um lance de 50%, 150. Esse 150 já tinha, correto? Então, esse 150 com lance, eu vou levantar os 300, esse 150 volta para mim, mas volta com mais 150. O aluguel desse imóvel, eu pago a minha parcela. E aí eu tenho o quê? R$150 mil a mais, que vai me dar uma renda, se bem aplicado, pelo menos de 1%. Então, eu fiquei com o imóvel, ganhei esse valor que já praticamente está ali como se fosse um outro imóvel, e assim você vai multiplicando seu patrimônio. Então, é aquilo, de fato, eu acho que dinheiro chama dinheiro desde que você saiba lidar com ele, porque dinheiro também não leva desaforo para casa. Não. Se você não souber lidar com ele, você vai perder, e vai perder muito. E a hora que perder, é assim, normalmente quando você perde, é quando você não pode perder. Não é? Então, assim, você tem que analisar aquilo. Eu acho que a importância de você ter um analista, né, uma pessoa que trabalhe nessas questões de crédito, no caso, Lilian, para poder orientar, olha, chegar lá e falar assim, ó, eu tenho X, o que eu posso fazer com isso, Lilian? O que você me orienta a fazer com isso? Eu quero patrimônio. Você quer para morar ou você quer para investir? Então, o que eu posso fazer? Entender o perfil do teu cliente e direcionar. Porque dá para você ganhar com o mercado imobiliário, desde que você saiba como operar, né? E tenha todo esse know-how, tenha essa expertise de saber que... Ai, que delícia! E o mercado imobiliário é aquilo, né? Dificilmente você encontrar alguém que se arrependeu de ter investido, né? O tiozinho do terreno, às vezes você fala, comprou um terreninho e tal, daqui a pouco tá super bem, daqui a pouco compra num lugar e dá um boom naquele lugar. Valoriza, começa a vir metrô. Você vê que tem regiões que tinham valor, aí veio o metrô, começou a vir. Exatamente. E aumenta muito. Uma dica também que eu gosto muito de ver é analisar plano diretor, sabia? Eu adoro, curto demais isso. Ver aonde que tá ali onde que vai acontecer determinada coisa. Já vai... Você compra lá, muito lá mais... Tipo, tem enfim, tem uma onda aí, né, que vai ter uma certa avenida, um local muito nobre, que ela vai se estender. Algumas construtoras já sabem disso. E estão comprando vários imóveis ali baratos. Aí você vai ali... Então, você analisar como o mercado, como a cidade cresce... Para quem quer, aí já é um investimento a longo prazo, né? Sim. É uma coisa assim a mais longo prazo, porque até que isso aconteça, só que o longo prazo, você está falando de uma lucratividade absurda, né? De você pagar 10 e vender por 1.000. Então, é mais ou menos isso, né? Então, tem todas essas questões, eu adoro. Tem um condomínio que eu vi quando ele começou, né? E aí eu falei, nossa, vai ser legal esse condomínio e tal. Mas aí no fim eu fiz, não vou comprar não aqui. Quero o brinque. Lembra, né? E aí eu falei, vou comprar um pronto. Esse valorizou muito na região. Tipo, foi um negócio que assim, foi, meu Deus do céu, por que eu não comprei na época da planta? Porque deu boom, assim. Então é o que você falou. Às vezes aproveitar a oportunidade quando ela vem. Exatamente. Né? Ter o conhecimento. Só que assim, as oportunidades também vêm para quem tem conhecimento, né? Então assim... Não vai chegar no seu colo. Quem tem olho, né? Quem tem olho para isso, assim, né? Desse mercado. Você tem que estar ligado no que acontece. Eu gostaria de ter dinheiro para poder investir nisso tudo, porque assim, eu analiso tudo. Eu tô sempre muito antenada no mercado imobiliário, gosto demais, então eu fico vendo onde que vai ter isso. Queria eu estar ali com grana para investir, porque
Oportunidade tem. Quem tem para investir, sabendo investir, não tem erro. Que é o que a gente falou no início, né? É aquela máxima lá dos antigos que o mercado imobiliário, investir em imóvel ainda é o melhor investimento. Aí você compra e espera, né? É isso, tem que ter paciência, mas dificilmente, eu não conheço nenhum caso que a pessoa comprou e se arrependeu. É isso aí. Gente, terminamos por aqui nossa resenha corporativa. Se você começar a falar desse assunto, a gente vai até, né? Vamos ficar falando aqui fácil, porque é muito gostoso. E, Lilian, parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que, assim, quem quer comprar um imóvel, seja para primeiro imóvel residencial, seja para investir, seja para que fim for, precisa procurar sempre um especialista. Porque nem tudo aquilo que chama a atenção, nem tudo aquilo que vai gritar aos nossos olhos lá, que parece uma boa oportunidade, às vezes é. Né? Você tem que fazer uma análise efetivamente daquilo que você pode, da tua capacidade financeira, de qual a melhor estratégia, e nada como procurar um especialista. Às vezes as pessoas elas têm aquela coisa do imediatismo, de achar que consegue resolver sozinha, que entende, viu ali. Não. Esse mercado, o dinheiro não leva desaforo para casa. Então precisa ter um especialista ali para orientar e para direcionar. Sim, com Obrigada, certeza. viu, Lídia, pela sua participação mais uma vez. E é isso, gente. Prazer estar aqui. Vamos terminando aqui a resenha corporativa de hoje. Se inscreva aí nos nossos canais, clica no sininho para obter todas as notificações. Dá um like, curte, compartilha e tudo mais aí. Segue a Lila lá também. Quer comprar um imóvel? Vai lá, passou aí todas as linhas de contato. Não são só as linhas de crédito. Pode chamar. Beijo, tchau.